no chat, tá? Pronto, começou. Podem fazer a chamada e eu já vou fazer aqui a projeção da aula. E, por favor, me interrompam, tá? Conforme vocês vão tendo dúvida, tá bom? A gente teve um esquema parecido. Eu vou ver se eu consigo acompanhar aqui pelo chat, mas Amanda, Sara, as meninas aí me ajudem, as meninas pedem também. Por favor, me interrompam, porque é bem ruim eu ficar falando pro computador. Tem a impressão que eu tô sozinha aqui. Bom, o tema da aula de hoje, né, dentro da unidade 3, sistema respiratório, a gente vai abordar o assunto da mecânica da ventilação pulmonar. Bom, o que precisa ficar bem nítida a diferença, né? A gente tem dois tipos de respiração. Então, quando a gente fala em respiração, a gente existe a respiração celular, que é aquelas que vocês viram com a professora Cíntia, as reações químicas, né? Relacionadas à obtenção de energia, né? De ATP, oriundo da molécula de glicose e a participação do oxigênio, né? Então, onde é que o oxigênio entra, a importância do oxigênio na nossa vida? Na respiração celular. Então, tudo que a gente vai discutir aqui na aula de ventilação, né? O objetivo todo é fornecer o oxigênio para que o metabolismo celular aconteça e a respiração propriamente dita aconteça. E para que ela aconteça, ela depende desse oxigênio que a gente está fornecendo através do ar que a gente respira, e ele participa das reações químicas a partir da glicose, né? Resultando aí no fornecimento de energia para o funcionamento das células. Então, tudo é um processo integrado. Então, a gente observa aqui nessa figura, né, o capítulo 17 da Silverthorne, está ilustrando a chegada, né? Então, a respiração externa nada mais é do que a entrega, né, do oxigênio para que aconteça a respiração celular, né? Então, a gente tem aqui os momentos que a gente vai discutir na aula, que depende do sistema respiratório, né? Depois, a circulação que vai entregar esse oxigênio para que aconteça a respiração celular. Então, para que isso aconteça, a gente tem as etapas da respiração até que esse oxigênio chegue e atinja as células, né? Propriamente dita, as mitocôndrias das células, para fornecer a energia, funcionamento das células. E aí, o percurso inverso, né? Então, o produto da respiração celular, dentre eles o CO2, ele vai caminhar, fazer o percurso inverso aqui. Ele vai ser devolvido para a circulação e vai ser exalado também na respiração. Então, a ventilação é um processo todo que ele vai fornecer, a gente vai receber o oxigênio, né, do ar, e depois que tudo acontecer lá em nível celular, o CO2 produzido, ele vai fazer o caminho inverso e a gente vai exalar esse CO2 produzido. Então, dentre as etapas, a gente tem o início aqui, a troca de ar entre a atmosfera, né, e os pulmões, num processo chamado de ventilação, né, que é o assunto da aula de hoje. Depois, na próxima aula, que é amanhã, a gente vai falar das trocas gasosas. Então, a gente tem o processo de troca entre os pulmões e o sangue na superfície alveolar. Esse gás, né, que vai estar sendo transportado no sangue. Então, esse aqui é um segundo caminho aqui, que é o transporte de gases do sangue. E, por último, vai acontecer também uma segunda troca, que é a troca dos gases entre o sangue e as células. Então, a gente vai discutir basicamente na aula de hoje esse processo de ventilação e na aula de amanhã esse mecanismo aqui de troca e transporte, né, de gases, que é o assunto da aula aqui
transporte de gases, que seria na segunda-feira e vai ser amanhã. Então, basicamente, né, a função primordial do sistema respiratório é a troca de gases, é fornecer oxigênio aos tecidos, né, e remover o produto dessa respiração celular que resulta na produção de dióxido de carbono, CO2. Então, essa é a função primordial, deixei em destaque aqui no item 1. Mas também, a gente também consegue, a partir do sistema respiratório, fazer uma regulação homeostática do pH do corpo. Então, vocês viram com a professora Cíntia que as enzimas e todo o funcionamento do corpo, ele depende de um pH ideal para trabalhar, né? E quando a gente tem uma mudança desse pH, o sistema respiratório ele tem um papel essencial, né, em conseguir controlar esse pH, retendo ou excretando CO2. Então, quando tem um acúmulo de CO2 no organismo, o CO2 ele reage com a água das nossas células, nosso corpo, o sangue, e ele forma ácido carbônico e resulta na dissociação, formando o bicarbonato. Então, a gente tem com a retenção, né, de CO2 do nosso corpo, a formação de bicarbonato e elevação do pH do nosso corpo. E quando a gente excreta, existe também a formação de uma maior quantidade de ácido. E aí o pH diminui. Então, a retenção de CO2 e a excreção de CO2 tem um papel, uma reação química que vai elevar ou diminuir o pH do nosso sangue. Eu vou falar sobre isso na aula de regulação da ventilação, que é próxima quinta-feira. Então, não se atenham nesse momento aqui de pH, que eu vou discutir de novo o pH no assunto de regulação da ventilação. Por quê? Porque a alteração do pH do sangue, ele vai ter uma ligação mais estável do oxigênio nos eritrócitos, nos glóbulos vermelhos, e isso vocês vão ter, se eu não me engano, vocês já discutiram isso com a professora Cíntia também, então tem um link aí, então isso aí vai ser assunto da quinta-feira que vem. Além disso, o sistema respiratório também elimina substâncias irritantes, inalantes, né, partículas de poluição, por exemplo, e patógenos também que também possam estar no ar. Então, essa questão de proteção, vocês devem ter a professora Ana Paula, o professor Marcelo, acho que é o professor Marcelo que está dando a parte respiratória para vocês, deve ter frisado bastante a função dos cílios, né, a produção de muco, toda aí na proteção das vias aéreas. E também o sistema respiratório também tem importância na vocalização. Então, é a passagem de ar, né, que vai promover a movimentação aí das cordas vocais e vai produzir os sons. Então, basicamente são essas funções, vocês já devem ter visto em outras aulas, e aqui a principal é o fornecimento do oxigênio. Bom, então, como eu comentei no slide anterior, para a gente conseguir entregar o oxigênio, a gente depende da função dos dois sistemas, do funcionamento adequado do sistema respiratório, junto com o sistema circulatório, porque é o sistema circulatório que vai entregar, né, de fato, o oxigênio e retirar o CO2 das células. Existem, puxando um gancho só, existem órgãos, né? Eu vou falar depois do sistema renal com vocês, eu vou puxar esse assunto de novo. Existem órgãos vitais que dependem de uma maior demanda de oxigênio. Então, por exemplo, o sistema renal, os rins, é um sistema que depende muito da oxigenação para as células, para os néfrons.
Então, é um órgão que recebe uma demanda de sangue bem grande, 25% do débito cardíaco vai para o sistema renal, o sistema nervoso central, o cérebro, também vai uma grande porcentagem de circulação. Então, quando a gente tem uma queda repentina da circulação, é quando a gente tem aquela hipotensão ortostática, que a gente se sente mal. Então, são órgãos que dependem de uma demanda muito importante de sangue. A circulação no trato gastrointestinal no momento da digestão, né? Então, no momento não digestivo, a circulação não tem prioridade no trato gastrointestinal, mas no momento da digestão tem. E o tecido muscular. Então, os cérebros, o sistema nervoso central e os rins demandam sangue, circulação em tempo integral, porque eles não param o funcionamento. Os músculos, eles exigem uma demanda maior de sangue durante a atividade muscular e o trato gastrointestinal durante o processo aí de digestão. Por isso que tem que tomar cuidado aí de fazer atividade física depois de uma refeição pesada, né? Tem essa questão que a gente fala de ter de dar indigestão, né? E realmente isso acontece. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque na aula de renal eu vou voltar a falar da importância da oxigenação e do efeito que a falta de circulação sanguínea nos rins pode ocorrer. Então, não esqueçam disso, tá? Então, eles trabalham em conjunto com o objetivo final de entregar o oxigênio para os tecidos, lembrando que tem diferença de exigência tecidual, né? Então, órgãos menos importantes, menos vitais, como, por exemplo, a pele, a gente tem, quando a gente tem uma demanda maior, a gente percebe que a pele fica mais azulada quando tem essa redução de circulação na pele, onde o sangue ele é focado, né? A gente tem a professora Fernanda deve ter discutido também na parte de coração, a questão de direcionar sangue para tecidos mais importantes em momentos mais importantes. Bom, então, falando isso, vamos tratar direto para o nosso assunto da aula, que é a ventilação pulmonar. Bom, como é que a ventilação, o que é ventilação? Nada mais é do que o ar chegando, né, indo para os pulmões. E onde é que é o objetivo final desse ar? Onde é que esse ar tem que chegar? Nos alvéolos. Então, ele tem todo um percurso que vocês devem ter visto na anatomia do sistema respiratório, né? Todo o percurso que esse ar, ele percorre até a chegada do local final, que é o alvéolo. Por que alvéolo? É o local onde vai acontecer as trocas gasosas, que a gente vai falar na próxima aula. Então, para que isso aconteça, a gente tem dois movimentos básicos que promovem a ventilação, que é o movimento de inspiração, ou seja, quando o ar entra para os pulmões, quando a gente faz... E o movimento de expiração, que é a saída de ar para fora dos pulmões. Lembrando que numa respiração basal, a gente tem os movimentos pequenos, reduzidos, né? E praticamente a gente não percebe. E a gente tem também um movimento respiratório de maior intensidade durante os exercícios físicos, né? E o professor da academia fica lá, expira, expira, né? Então, reparem que a gente tem dois padrões de ventilação pulmonar. A ventilação em repouso, a gente chama de respiração basal, e a respiração forçada. Eu já vou falar bem das duas. Então, aqui é só para vocês observarem a diferença. Então, em resumo, a ventilação, ela acontece em resultado dos movimentos de inspiração e expiração. Bom, para que aconteça essa ventilação, né? Então,
propriamente dita, a ventilação, que é ventilar os pulmões, né? A gente precisa ter o transporte dos gases, ou seja, ele precisa sair do meio externo do nosso corpo até chegar nos alvéolos. Para que isso aconteça, a gente vai voltar a falar de gradiente, né? Vocês viram que o fluxo de sangue lá no sistema circulatório, cardiovascular, com a professora Fernanda, o sangue ele se movimenta como resultado do gradiente de pressão. Se não tem o gradiente, eu não tenho uma força que direcione o sangue e o ar no sistema. Então, eu preciso criar um gradiente para que aconteça a ventilação. Tanto a entrada de ar quanto a saída do ar. Então, quem é que faz esse gradiente de pressão? A contração e relaxamento dos músculos respiratórios, que vocês viram também lá com a anatomia. Então, o que a gente tem? A gente tem que, durante a inspiração, a gente tem a contração do diafragma, já vou repetir isso lá na frente. Com a contração do diafragma, a gente tem a expansão da caixa torácica, o ar entra. E com a expiração, o relaxamento do diafragma e relaxamento dos músculos inspiratórios, que são os intercostais, escalenos, eu tenho uma redução da caixa torácica em todos os lados e o ar sai. Agora, por que o ar entra quando a caixa está aumentada e por que o ar sai quando a caixa está diminuída? Então, a gente discutir isso, a gente vai rever um conceito lá que vocês viram lá no terceiro colegial, no cursinho, que é a lei de Boyle. O que a lei de Boyle ela diz para nós? Que é aplicável ao sistema respiratório. Quando a gente tem uma redução de um volume, o que acontece? A gente aumenta o grau de colisão das partículas de ar, né? Lembrando que a gente também tem que o ar ele é uma mistura de gases e a pressão final aqui ela vai ser resultado das pressões parciais de cada gás. Eu não preciso saber disso, tá? Eu quero o geral com vocês. É só para vocês entenderem o porquê que o ar entra quando a caixa expande e o ar sai quando a caixa diminui. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma diminuição do volume, que a gente observa aqui nessa segunda imagem aqui ela tinha um volume de 1 litro e ela passou para meio litro, o que acontece? Você tem um aumento da colisão dessas partículas e você tem um aumento de pressão nesse recipiente. A lei de Boyle, ela determina essa relação. Então, a gente tem que a pressão aqui vezes o volume aqui vai ser igual à pressão vezes o volume aqui. Então, se a gente tem um volume inicial de 1 e a pressão inicial de 100, se a gente reduz o volume para meio, por exemplo, a gente tem um aumento a gente dobra a pressão. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Quando a gente reduz o volume, a gente aumenta a pressão. Por que eu estou falando isso? Voltando aqui, por causa do gradiente de pressão. Então, o que acontece? Quando a gente tem expansão da caixa torácica, o que acontece com a pressão? Se a gente tem um aumento do volume, o que acontece com a pressão? Diminui. Então, o ar ele se movimenta do lugar de maior pressão para o lugar de menor pressão, assim como o sangue. Então, para a gente facilitar e promover a entrada de ar na caixa torácica, nos alvéolos, até onde ele deve chegar, eu tenho que, para o ar entrar, a minha pressão em todo o sistema respiratório tem que estar diminuída em relação à pressão atmosférica. Porque se ela tiver com pressões iguais, o que vai acontecer? Não tem fluxo de ar. Então, para promover o fluxo de ar, eu preciso alterar o volume.
e eu altero o volume fazendo contração dos músculos inspiratórios. Então, como é que vocês viram na anatomia? O diafragma contraindo, ele abaixa, então eu tenho um aumento aqui da caixa torácica aqui para baixo, na base dos pulmões, e a elevação com os intercostais externos e escalenos, porque os escalenos, eles têm inserção aqui nas primeiras costelas. Então, o que acontece? A contração dos intercostais externos com o escaleno eleva as costelas aqui e eu tenho uma expansão também nessa região aqui. Então, eu tenho uma expansão da caixa, tanto na região superior quanto na base. Então, eu aumento o volume, a pressão diminui e acontece o que com o ar? O ar flui, tem um fluxo da região de maior pressão, que é atmosférica, para a região de menor pressão, que é todo o sistema alveolar, tá? Então, o ar tem a força, cria-se o gradiente com esse aumento de volume para o ar entrar. Tudo bem até agora? Estou aqui ainda? Acho que sim, né? Ninguém falou nada. Isso. A gente tem uma redução, exatamente. A gente tem uma redução na pressão e aí o gradiente ele fica comprometido. Além disso, a pressão parcial, a oxigenação do ar a pressão parcial de oxigênio em elevações também é menor. Então, o que acontece quando a gente está... eu vou falar isso na aula de controle da ventilação quinta-feira. Quando a gente está... Os escalenos são músculos que se inserem aqui. Deixa eu só checar. Isso aqui vocês devem ter visto na anatomia, ou não. Os escalenos são músculos que saem da base do crânio e eles têm a inserção aqui na... Deixa eu ver aqui. Tanto no externo quanto nas primeiras vértebras aqui. Nas primeiras costelas, desculpa. Tá? Esses são os escalenos. Isso. Então, pessoal, quando a gente está em regiões de alta elevação, a pressão parcial de oxigênio é menor, então a gente precisa otimizar o processo de transporte. Então, o que acontece com pessoas que vivem nas montanhas? Eles acabam tendo uma maior quantidade de eritrócitos. Então, tem um aumento na produção de glóbulos vermelhos. Por isso que jogador de futebol, quando vai disputar campeonato em regiões elevadas, ele vai um tempo antes para que ele consiga ter essa adaptação fisiológica em questão de produção de glóbulos vermelhos para melhorar o transporte de gases. E quando uma pessoa que vive em regiões elevadas vai para nível do mar, por exemplo, que tem uma maior pressão de oxigênio, ele tem um desempenho melhor, porque ele tem uma maior quantidade de glóbulos vermelhos e esse processo de trocas é mais otimizado com uma maior quantidade de glóbulos vermelhos. Então, vou discutir isso com vocês também lá na quinta-feira que vem. Bom, continuando. Quando eu tenho a expiração, o que acontece? É completamente processo inverso. O relaxamento dos músculos escalenos, intercostais externos e o relaxamento do diafragma, eu tenho um abaixamento, vamos dizer assim, das costelas e o diafragma retorna à posição, como vocês conseguem visualizar nessa imagem. E o que acontece? Eu tenho uma redução do volume da caixa torácica. Quando eu tenho redução de volume, lembram da lei de Boyle? O que acontece com a pressão? A pressão aumenta. Então, quando eu tenho
o relaxamento das costelas para baixo, o relaxamento dos músculos, tanto que controlam aqui as costelas quanto do diafragma, principalmente o diafragma é o principal, tá? Eu tenho que a diminuição do volume, aumento de pressão, o que acontece? O ar sai, tá? Então, eu tenho aqui a pressão intratorácica, ela fica maior em relação à pressão atmosférica. E o ar sai. Eu já vou mostrar um gráfico mais para o fim da aula que resume tudo isso. Pessoal, por isso que dói tanto respirar quando quebra a costela. Alguém de vocês aí já quebrou a costela? Quando a gente fratura a costela, o processo de respiração dói. Então, é muito dolorido. E não tem como engessar a costela, né? O processo de reparo da costela tem que ser aí sem uma imobilização. E por isso até que os relaxantes musculares, eles atuam e amenizam essa dor quando a gente tem fratura de costela. Bom, o processo de expiração passiva, ele acontece sem a necessidade de contração muscular. Eu quero que vocês fixem bem nisso. Então, a inspiração depende de contração muscular, diafragma intercostal externo e estaleno. Então, eles se contraem. Para quê? Para ter a expansão da caixa torácica. Porém, a saída do ar não depende de contração para diminuir a caixa torácica. O relaxamento desse grupo de músculos é suficiente para diminuir o volume e o ar sair, criar o gradiente novamente de pressão, aumentar a pressão dentro, o volume aumenta e o ar saiu. Tá claro isso? Isso tem que ser a frequência respiratória, tá? Esse FR, bem visto aqui, que eu esqueci de anotar. Vocês vão ver lá na ficha clínica, quando vocês forem para a clínica, na ficha de anamnese do paciente, vai ter lá a avaliação da frequência respiratória. Por que é importante saber a frequência respiratória de um paciente? Porque, por exemplo, um estresse, ele pode alterar a frequência respiratória desse paciente, ele pode hiperventilar o paciente, e a hiperventilação altera o pH sanguíneo, igual eu falei. Eu vou falar disso lá na aula quinta-feira que vem. Mas lembrem que eu tô falando aqui de uma frequência, por isso que eu tô puxando o gancho para a semana que vem. Eu vou comentar alterações, as consequências de alteração na frequência respiratória para o indivíduo, tá? Isso é importante para vocês. A inspiração normalmente existem alguns autores que falam que tem alguma diferença na inspiração ativa também. Mas a Silverthorne, ela agrupa 3 tipos de movimento. A inspiração, ela não diferencia inspiração passiva de ativa, e expiração passiva e ativa, tá? Então, para a gente não complicar, vamos usar a classificação que ela usa. Então, pode ficar aqui inspiração, tá? Normal, e os músculos inspiratórios, lembrando que o principal músculo é o diafragma, tá? Fixem bem isso. E a expiração, ela depende só do relaxamento dos músculos. Frequência respiratória basal, vocês podem avaliar aí quando vocês estiverem. O ideal é que vocês observem alguém respirando e não avisem essa pessoa que você está avaliando os movimentos que ela está realizando, tá? Então, quando o paciente chega lá na clínica, você pode verificar a frequência respiratória dele sem avisar, porque pode ter uma influência emocional aí e a pessoa começa... Entendeu? E não é isso que acontece. Então, vocês observam, quando a pessoa está respirando, vocês observam essa expansão da caixa torácica. Então, dá para saber que a pessoa está respirando com uma leve elevação aqui do movimento da caixa torácica. Inclusive, quando vocês forem fazer o treinamento
do suporte básico de vida, tá? Então, um profissional, eu gosto de puxar sempre esses links, porque lá, quando vocês chegarem lá na frente, vocês vão falar assim, eu lembro da professora Michele falando isso, eu já ouvi falar disso. Por quê? Porque agora a gente está entrando no segundo semestre, agora na Biociências 2, a gente vai discutir os sistemas e toda hora a gente vai resgatar esses sistemas lá na frente. Então, por exemplo, você vai aferir a pressão arterial do paciente, vocês viram a aferição de pressão arterial, vocês viram o mecanismo que envolve como é que se avalia a pressão arterial do paciente. E vocês vão fazer isso lá na clínica. Então, um profissional da saúde, ele é um profissional que ele é capacitado, ele afere pressão arterial. No caso, a frequência respiratória interfere no atendimento odontológico. Então, quando vocês tiverem o suporte básico de vida, vai discutir de novo como é que a gente corrige uma hiperventilação num paciente, por exemplo. Eu vou comentar aqui, mas vocês vão ver de novo com o professor Gropo, lá na frente. Né? Quando vocês vão verificar um paciente inconsciente, uma das primeiras coisas que vocês vão verificar nesse paciente que muda todo o trajeto do suporte básico de vida é avaliar a respiração do paciente. Então, como que a gente avalia? O paciente está desmaiado no chão. Como é que vocês avaliam se o paciente está vivo ou se ele está já, de repente, evoluindo para uma parada cardiorrespiratória? Vocês vão, primeiro de tudo, o professor Grupo vai falar lá para vocês, avaliar a respiração. Vocês vão sentir a respiração nasal, a saída de ar pelo nariz, e vão verificar se está tendo movimentação do torácica desse paciente. Ou seja, se tem movimentação da caixa e tem saída de ar, né? Então vocês colocam, ele vai ensinar lá com o boneco, vocês vão ter essa aula de treinamento com o boneco. Escuta lá no nariz e com o olho observa o movimento da caixa, tá? E aqui tá a frequência basal do paciente aí. Normalmente, uma frequência tem alterações de frequência para recém-nascido, bebês de 3 meses, de 6 meses, 9 meses, 1 ano, criança, pré-adolescente, adolescente, até chegar no de 12 a 20, que é o adulto, tá? Quanto mais jovem, a frequência respiratória tende a ser maior, que é normal, não é uma hiperventilação, tá? Aqui eu trouxe só para vocês terem uma ideia quantos movimentos a gente faz por minuto. Então, é cerca de 12 a 20, tá? Mais perto aí de 12 a 15. Uma pessoa que é esportista, que faz de alta performance, está sempre fazendo atividade aeróbica, ela tende a ter uma eficiência dessa movimentação, dessa respiração, dessa ventilação aumentada. Então, ela tende a ter uma frequência menor. Por quê? Com menos movimentos, já fornece uma quantidade mais adequada, uma quantidade igual de oxigênio para os tecidos, do que uma pessoa sedentária. Então, também tem essas variações aí, que eu não vou falar não é o assunto da aula. Quando a gente tem uma expiração ativa, o que acontece? O que acontece quando a gente está fazendo atividade física? Por que uma atividade física gasta caloria? Então, a gente tem um gasto calórico, especialmente a parte muscular, que é o tecido que tem uma alta demanda metabólica, né? E consumo de energia na forma de glicose, né? Então, a gente tem aí a parte aeróbica e anaeróbica, mas falando de aeróbica nesse momento. Então, contração de músculo gera gasto calórico. Agora, a contração de músculo durante uma atividade física não é só dos músculos que controlam. Aqui, provavelmente, eu vou dar uma olhada aqui, mas provavelmente é isso, Gabriela. Eu posso dar uma confirmada para você e falar na próxima aula. Dentro das perguntas aí no chat, eu consigo já trazer de uma forma mais eficiente aí, conforme eu não responder, mas provavelmente é isso. Quando a gente tem
durante a atividade física, além da contração dos músculos que regulam o movimento do nosso corpo, a gente também tem a contração dos músculos para melhorar a eficiência ventilatória, que é o quê? A expiração ativa que eu tô falando aqui. O que acontece? A gente tem, para a gente tornar o processo mais eficiente, a gente expulsa uma maior quantidade de ar. Então, nesse momento, a gente tem uma exalação aqui maior, que a gente fica... Ou durante a atividade física, do exercício. Então, a gente aumenta a frequência respiratória para quê? Para garantir um maior fornecimento de oxigênio para o tecido muscular, principalmente, que é ele que está trabalhando nesse momento, e também não perder, né? Olha só, vai além, né? Eu tenho que garantir toda a circulação sanguínea para músculo. Alguém ligou, fale. Não, que ligou sem querer. Eu tenho que fornecer todo o sangue, aporte sanguíneo para músculo, para levar o oxigênio para o tecido muscular que está numa demanda maior, mas também eu não posso diminuir a demanda para os órgãos vitais, sistema nervoso, né, cérebro e rins, por exemplo. Então, o coração está trabalhando, pum, 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 bombeando, circulação maior, pressão também aumenta nesse momento, especialmente pelo aumento na força de contração cardíaca, né? Então, percebam que é tudo interligado. E eu também tenho contração desses músculos. Então, o que acontece? Eu tenho uma frequência aumentada para fornecer um aporte maior de oxigênio e recolher também uma maior síntese, né, de produto metabólico, CO2. Então, eu também tenho que exalar mais. Por quê? Porque a atividade respiratória celular está aumentada pela atividade física e eu também estou produzindo mais CO2. Então, eu exijo mais O2 e necessito de eliminar uma maior quantidade de CO2. Então, com a expiração ativa, eu consigo ter uma diminuição da caixa torácica maior do que só com o relaxamento dos músculos, que é a diferença básica de uma expiração passiva e de uma expiração ativa. Então, eu tenho a contração aí dos músculos. Deixa eu só ver o horário aqui. 5 para as 11. Eu tenho a contração dos intercostais internos que abaixam ainda mais as costelas e os músculos abdominais que empurram a parte frontal, principalmente, diminuindo ainda mais a caixa torácica. Então, eu tenho uma diminuição do volume mais acentuada. O que eu faço com a pressão? Eu aumento ainda mais a pressão e eu aumento a eficiência da saída do ar. Então, esse é o processo ativo. Alguma dúvida aqui, pessoal? Aqui, a hiperventilação. A hiperventilação, na verdade, ela diminui o pH. Aí eu já vou... Não, eu sempre confundo isso. Ela faz alcalose, eu acho que... Não, é alcalose metabólica. Ela aumenta o pH por conta da formação de bicarbonato, tá? Então, eu tenho ali, o que acontece? Eu vou falar na quinta-feira que vem, e eu sempre faço confusão toda vez que eu tô dando aula. Eu preciso dar uma lida e reforçar. Eu tenho a reação de formação de ácido carbônico e bicarbonato, né? E toda vez que eu tenho, né, H2CO3, eu tenho a água mais CO2 formando H2CO3, e aí o equilíbrio formando íons H+, e o bicarbonato. Então, o pH tem a função aí de deslocar a reação. Então, eu vou trazer essa questão de alteração. Eu já falo, Sara. Eu vou trazer essa questão de alteração de pH com a reação química na aula de quinta-feira, tá? E aí, a gente observando a reação química, fica mais fácil da gente discutir isso. Mas quando a gente hiperventila, eu tenho a alcalose tecidual.
e quando a gente tem uma queda na ventilação, a gente tem uma acidez tecidual, que é a acidose metabólica. Então, alcalose metabólica e acidose metabólica. Mas e isso vai interferir na liberação do oxigênio para os tecidos, que também depende do pH. Então, o oxigênio lá na hemoglobina, o pH tem essa interferência. Então, eu vou falar tudo isso na quinta-feira, tá? Bom, a Sara, tudo bem, Gabriela, que perguntou... Não foi a Gabriela? Foi a Vivian que perguntou da hiperventilação. Com relação ao reto abdominal, quando tem a contração do músculo, ele diminui de tamanho. Então, quando eu tenho... Imaginem, põe a mão na barriga de vocês e contrai o músculo. O que acontece com a barriga? Ela não entra para dentro? Né? É óbvio que quem tem uma camadinha de gordurinha não vai conseguir sentir tão bem. Mas quando a gente tem a contração do abdômen, a gente tem uma redução ali da barriga. E isso ajuda a diminuir também, porque o reto abdominal ele vem desde aqui de cima. Né? O reto abdominal, vejam aqui, o reto abdominal. Então, todo o abdômen, toda a parte de músculos abdominais, eles têm esse papel aí de diminuir a caixa torácica também. Então, eu tenho uma diminuição do volume ainda maior. E quando eu tenho uma diminuição do volume, voltando na lei de Boyle, o que acontece? Aumenta a pressão, sai mais o ar. Será que ficou claro a questão dos músculos abdominais? Gabriela e Sara perguntaram, beleza? Então, eu aumento, né, com a contração dos músculos abdominais, eu diminuo ainda mais a caixa torácica, a diminuição mais acentuada do volume da caixa torácica aumenta a pressão ainda mais e facilita o processo de expiração. Respiração diafragmática? Nossa, Thaís, eu preciso dar uma lida de cabeça agora, eu vou trazer isso para a próxima aula, tá? Eu vou ver certinho, não tá na minha cabeça nesse momento. Eu já li sobre isso, mas a gente fica assim numa dinâmica muito grande e nesse momento eu não sei te falar. Pois eu passo para você, para todo mundo aí. Tem as tendências aqui da aula, eu vejo e amanhã eu já trago para vocês. Então, repouso, a gente está aqui ilustrando aqui nesse primeiro boneco. Vocês vão ver que o boneco que vocês vão treinar o suporte básico de vida. O que é o suporte básico de vida? Basicamente, ele vai promover, vai atender às necessidades do paciente. Se o paciente parou de ventilar, ou seja, teve uma parada respiratória, eu vou ter que ventilar o paciente. Normalmente, a parada respiratória, ela está casada com a parada cardio, tá? Dificilmente a gente tem uma parada respiratória sem ter parada cardio. Normalmente, isso acontece em afogamento. Por isso que no afogamento a gente tenta ventilar o paciente, porque tem a obstrução do trato respiratório com água. O paciente, né, ele se afoga, entra água. Então, a gente, só com a ventilação, normalmente, num paciente que afogou, às vezes o paciente volta. Mas, normalmente, a parada respiratória, ela é associada à parada cardio. Por isso que no suporte básico de vida, vocês vão ver, vão aprender, vão realizar no boneco, vocês vão ventilar o boneco, que é o que a gente está falando aqui nessa aula, por isso não esqueçam. E vocês vão fazer movimento no coração que vai simular a circulação. É óbvio que o rendimento da nossa ventilação e da nossa massagem cardíaca vai ser muito inferior do coração trabalhando e de todo o gradiente que se cria com a contração dos músculos, né? Vocês vão ver depois. Então, a inspiração, então eu tenho aqui a contração do diafragma sendo empurrado para baixo, a expansão da caixa torácica aqui. Então, nessa imagem, nitidamente, vocês observam o aumento do volume da caixa, né? Com a expansão pulmonar aqui e aqui.
e o ar entra. Na saída, né, eu tenho aqui o relaxamento do diafragma, e aí ele empurra a base do pulmão para cima, e o relaxamento dos intercostais escalenos, eles voltam as costelas para a posição, e aí eu tenho uma diminuição nessa região também. Então, aqui eu nitidamente observo uma redução no volume, aumenta a pressão, o ar sai, tá? Aqui nessa imagem, a gente consegue ver a posição dos músculos, especialmente do reto abdominal. A gente tem oblíquo, toda a parte do abdômen contraindo. Eu facilito aqui essa diminuição. Boa pergunta, Caio. Realmente, isso tem a ver com respiração errada. E às vezes a gente tá respirando pela boca, tem essa dor, né? Não sei, eu já senti, especialmente quando a gente está respirando pela boca. E quando a gente fecha a boca e direciona para a respiração exclusivamente nasal, dá uma melhorada. Mas eu vou ver por que dói. Não sei. Também não sei te responder, tá? Aí eu tô devendo aí para a Thaís e para o Caio. E a questão. Teve mais uma questão que eu também tô devendo. Bom, então aqui dá para a gente ver bem o papel dos músculos abdominais em aumentar, tornar mais intensa a diminuição do volume aqui da caixa. Claro, até aqui, pessoal, aqui são os movimentos básicos, eu não estou falando em contração de músculo, mas na expiração a gente tem essa diferença aí de expiração basal e expiração ativa. E o papel aqui, dá para a gente ver o papel dos músculos abdominais aqui em reduzir ainda mais o volume da caixa. Então, eu tenho aqui, nesse momento, o aumento de volume. O aumento de volume diminui a pressão, o ar entra. E nesse segundo momento, a diminuição do volume, né, e o aumento da pressão intratorácica e o ar sai. Então, basicamente, a ventilação é isso. É a entrada de ar, e vocês conseguiram, acho que todo mundo pegou aí por que o ar entra, né? Depende da lei de Boyle, aplicando o conceito que vocês viram, e por que o ar sai. Então, a ventilação é isso, é entrada de ar, saída de ar, tá? Então, falando um pouquinho de fluxo de ar, lembrando que, basicamente, a gente tem que o objetivo do ar são os alvéolos, tá? Então, a gente tem o objetivo final de chegada de todo esse ar que a gente está falando é a chegada no alvéolo, e a gente tem a glote que isola a via respiratória inferior aí. Então, quando a glote está aberta, a gente tem que a pressão alveolar ela se iguala à pressão atmosférica. Quando que a glote fecha? Quando a gente está deglutindo, tá? Então, quando a gente deglute, a gente isola as vias respiratórias para que o produto que está sendo deglutido não invada as vias aéreas, tá? Mas em repouso, normalmente a glote está aberta, e aí a pressão alveolar ela é igual à atmosférica, e durante a inspiração ela tem que ser negativa, e durante a expiração ela é ligeiramente passiva. Eu já vou falar um pouquinho por quê? Porque a gente está falando de pressão intratorácica, mas como o ar precisa chegar no alvéolo, eu tenho que falar de pressão alveolar, e eu já vou explicar um gráfico que ilustra tudo isso. Agora, eu vou falar de um conceito, né? Por quê? Porque quando a gente fala em ventilação, né? A facilidade de ventilar, né? A gente tem forças que trabalham a favor da ventilação, a gente tem forças que trabalham contra a ventilação. Então, eu vou discutir agora com vocês essas duas propriedades, que é importante do conhecimento de vocês, e a gente vai falar depois dessa questão de forças que facilitam a ventilação e as forças que são contra a ventilação, que dificultam a ventilação. E os métodos, né, as questões fisiológicas que ajudam a vencer as forças contrárias à ventilação. Pessoal, vocês querem fazer um intervalo ou a aula está fluindo bem?
que vocês preferem? Tá faltando um pouco aí de slide? Eu não sei se vocês já estão cansados. Vocês já estão cansados porque vocês vêm desde da, da... Dá uma faladinha aí no chat. A Gabriela achou melhor dar um intervalo. Vou dar um intervalo, mas, pessoal, juro, 5 minutos, tá? Eu vou parar a gravação para não ficar 5 minutos aí sem nada, tá? E depois eu continuo. Então, 5 minutos, por favor. 10 minutos, tá bom? A Erika pediu 10 minutos, mas eu ó, são 11h07, tá? Com 1 minutinho de falação aí, 11h08, 11h18 eu volto para a gente finalizar a aula, tá? Banheiro, água, respirar, trocar um ar aí e para a gente voltar para terminar a aula, beleza?